Olá, pessoas criativas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que esteja tudo bem por aí. Pra quem não me conhece, meu nome é Vanessa Carvalho, eu sou proprietária aqui do canal Dicas do Cantinho da Val. Amores, primeiramente me desculpem os barulhos de fundo. Hoje, infelizmente, não vai ter como tirar, senão o projeto não vai sair no prazo, tá bom? Então, desde já, me perdoem. E hoje damos início a um projeto muito especial em comemoração aos 10 mil inscritos aqui no canal. Obrigada por a gente ter alcançado essa marca tão especial. Mas antes de eu apresentar o projeto, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e agora temos uma ferramenta nova chamada Hypar. Ela vai ficar disponível em algum lugar aqui embaixo no vídeo, então não deixe de clicar nessa nova ferramenta, pois ela ajuda muito o canal a se tornar mais relevante aqui dentro da plataforma. Então, nesse projeto, vamos aprender a confecção dessa linda guirlanda natalina. Olha só que coisa mais fofa, de forma totalmente gratuita, e o molde vai estar disponível aqui na descrição do vídeo para vocês. Essa aula estará dividida então em 3 partes, então assista todas elas com bastante calma para pegar todas as dicas de montagem e conseguir fazer essa peça linda por aí. Então agora chega de papiar, bora filtrar e aproveitem bastante essa aula, hein? Vambora! Vamos começar então aqui a montagem pelo cinto, tá bom? Então aqui eu recortei o quadradinho ali da fivela, passei a chama do isqueiro em volta só para poder tirar aqueles pelinhos e fiz o mesmo processo aqui no cinto. Achei o meio ali do cinto e vou colar esse quadradinho ali na parte central, onde eu fiz a dobrinha, onde eu marquei, tá bom? Para fazer o dourado, eu estou utilizando esse esmalte aqui com glitter, mas você pode usar aí qualquer outro material, como cola glitter, relevo dourado, tá bom? Inclusive recortar aí já num feltro dourado. A aplicação é bem simples, como vocês podem ver aí no vídeo, eu vou passando aqui a primeira camada do esmalte, nas laterais, deixando um quadradinho ali no meio para dar o efeito de fivela. Depois que esse esmalte secar, eu vou passar uma segunda camada, que é para ficar bem preenchido, e quando secar, fica desse jeito. Eu fiz esse mesmo processo aqui nas fivelinhas do sapato também, apliquei 2 camadinhas do esmalte. Aqui agora vamos para as partes dubladas, tá bom? Eu gosto de utilizar a cola de silicone fria, então é só aplicar a cola no seu feltro aí, principalmente, ó, nas bordinhas, para ele ficar bem coladinho, e aplicar em um outro pedacinho de feltro. Aí agora é só esperar secar aqui antes de fazer o recorte. Para a montagem do corpinho, vamos começar aqui colando o sapatinho, tá bom? Então, vou aplicar um pouquinho de cola ali na parte de cima, deixando as beiradinhas sem cola, e vou encaixar no pezinho. A mesma coisa ali do outro lado. Depois eu gosto de juntar a parte de trás ali do corpinho para poder repetir o processo na hora da colagem, deixar tudo bem alinhado. Para o recheio, estou utilizando aqui a manta, tá bom? Eu usei o mesmo molde do corpinho para riscar na manta, e na hora de recortar, eu retiro um pouquinho dela para ela ficar um pouquinho menor que o corpinho, tá bom? Para encaixar ali na parte de dentro. Vou juntar aqui as 2 camadinhas de manta com a cola de silicone fria. E agora vamos encaixar esse recheio dentro do corpinho, também utilizando a cola. Então, aplico a cola, encaixo ali a manta, né? Dou uma apertadinha ali para a cola dar aderência e repito o processo aí com a parte da frente do corpinho, tá bom? Para fazer a costura, eu vou trabalhar com ponto caseado. Eu já ensinei aqui no canal e a playlist vai estar aqui na descrição do vídeo para vocês, tá bom? Com todos os pontinhos de costura que eu já ensinei por aqui. Então, eu vou começar fazendo o caseado ali pela parte de cima, né? Pelo pescoço, e vou fazendo aqui até a parte de baixo. Quando chegou ali no sapatinho, ó, eu fiz o ponto até um pouquinho para dentro ali do sapato, e como essa aqui é uma peça com esse recheio plano, eu já vou passar a minha agulha ali pro outro lado, ó, e vou continuar o ponto caseado nessa parte do corpinho, tá bom? Assim fica bem mais fácil do que você ter que fazer depois remendo aí de linha ali, trocando da linha da cor do corpo para o preto do sapato. Então, aqui eu vou fazer toda a volta do corpinho e depois eu vou finalizar fazendo o caseado aqui do sapatinho normalmente, tá bom? Depois de finalizar o caseado, já vou colar aqui as fivelinhas que eu mostrei para vocês lá no iniciozinho da aula, e vamos aqui separar e reservar esse corpinho. Já deu tempo aqui, ó, da nossa cola da dublagem secar, e agora eu só vou refilar esse feltro aqui, ó, tá bom? Em volta do nosso recorte, vai ficar dessa forma. E para dar acabamento, eu gosto de passar a chama do isqueiro em volta bem rapidinho. Agora, vamos reservar essas partes dubladas. Vamos montar aqui agora o bracinho, tá? Eu optei por fazer esse bracinho sem enchimento, então se você quiser fazer com enchimento, pode também.
Então, aqui eu dublei, ó, a parte do bracinho, tá? Principalmente a parte de baixo ali. Você pode refilar se ficar alguma rebarba e passar a chama do isqueiro em volta ali da mãozinha para poder selar. Agora eu vou encaixar a manguinha aqui, ó, depois que eu encontrei a posição certinha, eu só vou aplicar um pouco de cola ali na parte de dentro para juntar essas duas partes. E vou fazer o mesmo processo com a parte aí de trás da nossa mãozinha, tá bom? Depois de aplicar essa cola aqui, espera secar um pouquinho e vamos trabalhar com um ponto caseado aí em volta dessa manguinha. Vai ficar dessa forma. E depois eu vou colocar aqui o acabamentozinho da parte de fora. Eu optei por colocar depois, porque eu acho mais fácil fazer a aplicação dessa forma, tá bom? Então, eu passei a chama do isqueiro só para tirar aqueles pelinhos que ficam em volta do feltro, encaixei ali na manguinha e depois que eu achei a posição, eu vou aplicar aqui um pouquinho de cola só para ajudar a segurar esse detalhe aí mesmo no lugar, tá certo? Vamos fazer a mesma coisa ali com a parte de trás desse detalhe, tá bom? Fazer tudo bem alinhado e depois eu vou fazer um pontinho caseado aqui de acabamento na lateral, só mesmo para finalizar aqui essa efeito de costura, tá bom? Vou fazer a mesma coisa dos dois lados, ó. Vou mostrar para vocês o arremate e vou repetir esse mesmo processo ali do outro lado. Aqui eu costurei os dois bracinhos para o mesmo lado, tá bom? Eu não espelhei por conta da posição que eu quero colar lá na bonequinha depois aqui no final. Para fazer o roxinho, eu comecei furando o molde, depois eu posicionei ali no feltro, né, e fiz a marcação com a caneta fantasminha. Para bordar a boquinha, eu estou utilizando essa linha de meada, que vai estar especificada lá no molde para vocês, e eu vou trabalhar aqui com um ponto atrás, que é um pontinho que eu gosto bastante para fazer bordado, tá certo? Então, eu vou fazendo pontinho aqui até preencher bem ali a boquinha. Fiz o mesmo processo com o ponto atrás ali no olhinho, porém eu utilizei a linha de costura dupla na agulha, tá bom? E aqui, ó, no cílio a gente vai fazer essa marcação. Vou mostrar o processo aqui, só caso fique alguma dúvida aí para vocês. Finalizada essa parte, é só arrematar ali na parte de trás e repetir o processo do outro lado. Agora eu vou colar aqui essa franjinha que eu chamo de franjinha base, né? Apliquei um pouquinho de cola de silicone, vou encaixar ali na frente da cabeça. Depois eu gosto de alinhar a outra parte da cabeça ali, ó, deixar tudo bem certinho para poder colar a parte de trás, tá bom? Eu aplico a cola ali, ó, na cabeça, deixando a parte ali perto da orelha sem cola e posiciono a parte de trás do cabelinho. Reparem que nessa parte aqui eu deixei uma sobrinha do feltro branco para cima ali para poder fazer a costura. A sobrancelha eu recortei aqui no feltro, né, 2 vezes e passei a chama do isqueiro em volta. Para o recheio da cabeça, eu também vou riscar um molde na manta e vou recortar, tirando um pedacinho a mais, e inclusive vou retirar também a parte da orelha ali. Vou fazer a união aqui, né, das 3 partes de manta com a cola de silicone, porém aqui eu só vou aplicar a cola nas bordas da manta, tá bom? E depois de tudo juntinho, vamos aplicar no roxinho. Aqui novamente apliquei a cola somente na bordinha da manta e depois juntei no rosto. E a mesma coisa eu vou fazer ali com a parte de trás. Dá uma apertadinha para ver se está tudo bem alinhado, tudo no lugar, tá bom? Para na hora da costura ficar bem certinho. Vou trabalhar aqui com um ponto caseado. Eu gosto sempre de começar o ponto ali, ó, por baixo do cabelinho, né? Onde a gente faz a colagem do cabelinho. E na hora que chega na orelha, para quem já conhece as minhas aulas, eu gosto de fazer a separação dela. Então, eu faço aqui um pontinho com alinhavo para fazer a separação da orelhinha. Eu faço pontinhos bem pequenininhos. Depois que eu finalizo, eu volto com a agulha para dentro do feltro, puxo ela ali para cima e passo com a agulha, ó, pela última casinha do último pontinho caseado que eu fiz. Depois sigo o ponto caseado normalmente. Isso aqui é só para agilizar, para você não ter que ficar aí cortando linha, fazendo um ponto depois o outro, tá? Fica bem legal esse efeito da orelhinha. E agora eu fiz o ponto caseado aqui no cabelinho com a linha branca e vamos fazer agora o efeito de profundidade dos olhinhos, que eu gosto bastante para dar expressão na peça. Então, eu pego uma linha da cor do tom de pele, né, da nossa bonequinha aqui, entro com a agulha no cantinho do olho, ó, e dou uma leve puxadinha para dar essa aprofundada. A mesma coisa eu vou fazer ali no cantinho perto do cílio, ó.
passo a primeira vez, passo a segunda, tá? Porque é na segunda vez que essa linha vai travar e arremato ali na parte de trás. Esse efeito fica super bonitinho, super simpático aí no rostinho dos bonequinhos. Se ficar algum buraquinho, é só raspar ali com a pontinha da agulha. Vou colar aqui agora as sobrancelhas. Eu optei por colar com a cola quente, mas pode ser com a cola de silicone fria. Você pode seguir lá a marcação que nós fizemos com o gabarito, né, para posicionar. Já vou apagar aqui também a caneta fantasminha. E para os brinquinhos eu estou utilizando meia pérola e eu gosto de utilizar essa cola que vai estar lá no material para vocês de escrita. Para a bochecha eu estou utilizando a tinta de tecido rosa. Eu molho o pincel, tiro o excesso um pedacinho de feltro e vou dando batidinhas circulares ali no local da bochecha. Agora vamos posicionar aqui, né, o restante do cabelo. Ela vai ter esse cachinho ali no meio, ó, então você posiciona bem tudo antes de começar a aplicar a cola. Depois de achar a posição certinha ali do cachinho, aí sim vamos começar a colagem. Ali no cachinho é só aplicar um pouquinho de cola na parte de cima, pressionar, esperar secar um pouquinho e vamos agora para a colagem das franjinhas. Comece sempre colando ali com pouca cola, tá? Para primeiro posicionar e depois você faz a colagem de acabamento. Então, aqui colei um lado, dei uma pressionada ali para a cola secar. Já vou colar o outro. Reparem que eu vou sempre dosando aqui a quantidade de cola para não ter problema, tá certo? E aqui na frente, ó, eu quero que esse cabelinho ele fique bem posicionado. Então, eu vou colar essa pontinha, mas se você quiser deixar solta, também fica a seu critério. Agora eu vou fazer aqui os pontinhos de luz da bochecha da minha bonequinha. Quem sabe aí acompanha as minhas aulas, sabe que eu gosto de fazer esse pontinho de luz para dar um charme nas peças. Agora é só deixar a tinta secar e vamos seguir aqui com a montagem. Para o vestido, nós vamos começar aqui colando essa barrinha, tá bom? É bem simples, é só encaixar ali na parte de baixo e depois vir aplicando a cola de silicone ali, com bastante cuidado. Enquanto eu vou finalizando essa colagem aqui, eu vou pedir para que você não esqueça de deixar o seu like aqui no canal e se inscreva também para poder receber as notificações de quando tivermos novidades por aqui. Então, feita essa parte, vamos juntar a parte de trás e colar também a outra partezinha. Aqui eu vou colocar um detalhezinho de pinheirinho, que é totalmente opcional. Então, vou aplicar um pouquinho de cola, bem pouquinha mesmo, porque a gente vai fazer uma costurinha, tá? Nesse pinheirinho, vou colar os dois ali na parte de baixo e vou utilizar a linha de costura comum dupla na agulha aqui para fazer o detalhe, que é um bordadinho bem simples, tá? Eu tô fazendo aqui a mão livre, mas se você quiser riscar antes com a caneta fantasminha, pode. Mas vocês vão ver que é um processo muito simples aí, fazer a mão livre agiliza bastante o processo. Então, eu fiz a primeira marcação ali no centro do nosso pinheirinho e depois eu vou vir fazendo as laterais como se fossem galinhos, tá? É uma pecinha bem simples de fazer, mas que dá um charme aí na nossa peça, fica bem bonitinho. Então, fiz aqui um lado, vou fazer o outro e depois de finalizar é só arrematar na parte de trás. Fiz aqui, ó, os dois, tá? E vou reservar agora essa parte. Agora, vamos montar o gorrinho. Para a montagem é bem simples, ó, eu vou colar essa faixa ali na parte de baixo, tá? Aplicando a cola e deixando sempre as laterais livres para não atrapalhar a costura. Vou fazendo isso na parte da frente e na parte de trás. Aqui, como detalhe, eu recortei os mesmos pinheirinhos que eu utilizei lá no vestido para fazer um detalhezinho aqui no gorro. Tá? Eu coloquei aqui um do ladinho do outro, intercalando as cores. Vou aplicar um pouquinho de cola de silicone ali só para me ajudar a fixar e vou fazer o mesmo pontinho que eu fiz lá no vestido, tá bom? Ele vai ficar, ó, dessa forma aqui. E para o detalhe ali da parte de baixo da barra, eu vou fazer uns desenhos à mão livre, tá? De uns arabescos, mas eu vou deixar esse desenho lá no molde, caso você queira furar e marcar com a caneta fantasminha, como fizemos lá no rostinho, tá? Mas a mão livre fica bem mais rápido. E vou fazer também aqui em cima a marcação da estrela, que vocês vão ver que é uma marcação muito simples também, por isso eu estou fazendo aqui a mão livre. E vocês podem fazer a quantidade, né, a posição que vocês quiserem aí dessa estrelinha.
Vocês vão ver que lá no Papai Noel eu fiz uma posição e da Mamãe Noel que eu estou fazendo de outra. Para o bordado eu estou utilizando a linha de costura comum, dupla na agulha mesmo, com as mesmas cores que eu usei para bordar os mini pinheirinhos ali em cima para conversar aqui esse bordado, tá bom? Uma coisa com a outra. Vou trabalhar aqui com um ponto atrás, fazendo todos esses arabescos, intercalando aqui as cores, tá bom? Aí reparem que a estrela lá do Papai Noel eu fiz de uma forma e aqui eu coloquei as duas menores em outra posição. Essa parte é bem livre aí mesmo para vocês, tá bom? Conforme vocês queiram fazer aí os seus desenhos. Então aqui para fazer a marcação da estrela é super simples, estou utilizando a linha de costura dupla na agulha também e vou fazendo esse desenho aí que eu tô mostrando para vocês, são pontos únicos, tá bom? Então, esse primeiro aqui eu optei por fazer com a linha verde, os outros dois vou fazer com a linha marronzinha mais clara, tá? E aqui, para dar mais um charme na parte de baixo, eu vou fazer a mesma estrelinha que eu fiz lá em cima, porém, eu tô fazendo ela aqui menorzinha. Reparem que eu não fiz nem marcação com a caneta, porque é um bordadinho bem simples de fazer e agiliza bastante o processo aqui, não fazer a marcação. Então, finalizada essa parte do bordado, eu vou aplicar aqui essa micro meia pérola ali em cima das minhas estrelinhas, mas é opcional, você pode costurar aqui uma pérola, uma pedrinha, o que você tiver aí em mãos, tá? Vai ficar dessa forma. E aqui para o gorrinho eu também recortei a manta, tá? Menorzinho um pouco que ele, mas reserva, a gente não vai colar agora. Vamos começar a montagem da nossa Mamãe Noel, encaixando o vestidinho ali no corpo. Eu vou começar aplicando um pouquinho de cola ali na gola e posicionando ali no pescoço, tá? Ajusta tudo bem direitinho e colhe a parte de trás também, da mesma forma. Vou fazer o ponto caseado aqui na parte vermelha, ó, nas laterais, tá vendo? E só depois eu faço o ponto caseado ali na parte mais clara da barra, igual fizemos lá no bracinho. Aqui eu vou fazer um detalhezinho nesse vestido aqui, nessa cintura, tá? Eu vou fazer um pontinho alinhavo, porque eu quero franzir um pouquinho esse vestido. Então, eu vou fazendo o pontinho alinhavo sem pegar no corpinho da nossa Mamãe Noel, tá? Pegando só no vestidinho mesmo. Vou dar toda a volta, se você quiser pode marcar com a caneta fantasminha antes. E vou dar uma puxadinha aqui nesse vestido, tá? Só para dar esse efeitozinho de franzido mesmo, é uma coisa bem simples. Mas se você não quiser fazer também, não precisa. Mas eu acho que fica bem bacana. Então, aqui eu dou 2 pontinhos de arremate, corto a minha linha e agora sim nós vamos colar o cinto aqui no lugar, tá? Eu vou só cortar o excesso aqui da linha que ficou para não aparecer e já vou colar ali a fivela bem centralizada. E agora vamos aplicando a cola em toda a tirinha do cinto, tá? Para ela ficar bem presinha. Aqui não precisa apertar muito no corpinho, porque a gente já fez aqui o franzido, é só acompanhar a mesma costura. Aplico a cola do outro lado e finalizo a colagem do nosso cinto. Aqui, para dar mais um charme nesse vestidinho, eu vou colar 3 meias pérolas aqui para imitar botõezinhos. Olha só que charme que fica. Agora, para a cabeça, vamos montar aqui o gorrinho. Vamos começar colando ali a parte da frente com um pouquinho de cola quente, ó, bem pouquinha mesmo. Depois de encaixar ali a parte da frente, pressiona um pouquinho até a cola secar e repita o mesmo processo ali com a parte de trás. A manta, lembra que eu falei para vocês reservarem? É por causa disso aqui, ó, porque ela vai ficar um pouquinho maior mesmo por conta do encaixe ali da cabeça. Então, é só tirar um pedacinho ali da manta, encaixar para ver se vai dar certinho ali no gorrinho e recortar a outra parte igual, tá bom? Aí sim, nós vamos encaixar a manta aqui. Dessa forma, a gente consegue manter a uniformidade aí, porque naquela parte de baixo do gorro já vai ter a cabeça para preencher, tá certo? Aplica um pouquinho de cola ali nas 2 camadinhas de manta também, para manter tudo no lugar. Faço ponto caseado em todo o feltro vermelho, tá bom? E depois faço o ponto caseado ali nas laterais do gorrinho, igual fizemos lá no bracinho. Vamos agora colar a cabeça da nossa Mamãe Noel ali no pescoço. Comece aplicando um pouquinho de cola, pressione até a cola secar totalmente. Depois limpe bem o bico da sua pistola e finalize a colagem ali na parte da frente. Aqui é importante você pressionar até a cola secar totalmente, tá? Vamos colar aqui o cabelinho também, que estava solto ali da parte de trás. Para o bracinho, gente, eu vou colar um aqui na frente, ó,
como se ele estivesse ali, né, segurando o cinto, né, voltadinho para frente, e o outro eu vou colocar para cima, como se ela estivesse dando as boas-vindas. Por isso eu costurei e cortei o bracinho para o mesmo sentido. Para dar mais um charme ainda aqui na nossa Mamãe Noel, vou colocar um cachecol nela utilizando essa fitinha pompom que a gente encontra aí de várias cores, né, vários formatos aí, tamanhos. Vou cortar aqui o excesso só para não ficar muito grande e já vou aplicar a cola aqui, ó, para posicionar essa fitinha ali no lugar e ficar bem bonitinho, tá? Cuidado aqui com a quantidade de cola para não vazar. E aqui, gente, uma dica, ó, tá vendo a fitinha? Eu vou colar os pompons em cima da fitinha, porque aí ela vai me dar mais destaque para o pompom, tá? E essa fitinha ela fica mais escondida. Agora é só colar ali a fitinha para trás, que aí a gente vai ficar só com o efeito das bolinhas ali para frente. Fica bem bonitinho esse cachecol. Depois é só aplicar a chama do isqueiro ali nas pontinhas para o pompom não desfiar. Vamos colar agora o cabelinho aqui da nossa Mamãe Noel, tá bom? Então a gente vê a posição, aplica a cola ali na cabeça, na parte de trás, bem centralizada, e depois pressiona o cabelinho. Feita essa parte, aí você segue a colagem. Ali eu colei mais um pouquinho a parte de trás do cachecol, que ainda não estava colada, e vou colar o cabelinho também para dar sustentação nessa peça. E depois eu venho com as colagens de acabamento aqui, segurança, para deixar esse cabelo bem presinho aí na nossa bonequinha. No topo do gorrinho, ao invés de um pompom, eu optei por colar uma meia pérola branca. E olhem só que resultado lindo que ficou aí a nossa Mamãe Noel, gente. Vamos seguir aqui a montagem do Papai Noel. Eu já dublei a barba, o bigode e a franjinha, como nós fizemos na aula 1. Dublei também o nariz e fiz o rosado igual o da bochecha. Já adiantei aqui o rostinho do Noel e para a bochecha dele vocês vão usar a barba para poder delimitar onde vocês vão fazer a marcação da bochecha para ela aparecer, tá? Na parte de trás eu apliquei o cabelinho e só costurei com a mesma linha ali, eu não mudei a cor de linha. Repeti também o cinto, recortei as sobrancelhas e também já adiantei o corpinho, que é a mesma montagem. O bracinho também é da mesma forma, só muda aqui um pouquinho o detalhe da manga, tá bom? Aqui também já adiantei o gorrinho, só mudei aqui a cor do bordado, já recortei a manta também. Aqui para o casaco do nosso Papai Noel, eu já colei as barrinhas, ó, da parte de baixo e bordei o detalhezinho de pinheirinho ali no cantinho. O que vai ter de diferente aqui é que ele vai ter esse detalhezinho na frente, ó, que nós vamos posicionar e depois vamos colar aqui com a cola de silicone fria, tá? Cola bem direitinho e espera essa colinha secar para começar a montagem. Então, aqui vamos fazer a colagem do casaco, da parte de trás, ali no corpinho do nosso Papai Noel. E depois vamos colar também aqui as partes da frente, tá? Aplica a cola ali na parte de cima da golinha. Posiciona ali no corpinho bem alinhado com a parte de trás. Vamos repetir o mesmo processinho ali do outro lado, onde fizemos a colagem daquele detalhe ali, tá? Espera a cola secar. Faz aqui a costura nas laterais, assim como fizemos lá na Mamãe Noel. E depois de costurar, vamos colar essa parte aqui do meio. Se você preferir, pode utilizar a cola quente, não tem problema, tá? Então, pressiona ali um pouquinho para a cola secar. E aqui eu já vou adiantar a colagem também da sobrancelha e da cabeça do nosso Noel. Vamos seguir aqui agora colando a barba. Então, você pode posicionar ela assim no lugar, ó, e só depois você vem com a cola aplicando ali aos pouquinhos, tá? Então, eu aplico primeiro a parte central, depois eu aplico os cantinhos da barba. Sempre tomando cuidado com a quantidade de cola para não manchar a sua peça, tá bom? E deixar seu acabamento bem bonito. Vou seguir aqui agora colando o bigode, ele vai encaixar naquela mesma voltinha que nós temos ali na barba. E vamos colar o narizinho. Agora, vamos posicionar aqui o gorrinho para a gente saber a posição do cachinho, tá? Ele vai ficar ali bem centralizado, ó. Você primeiro posiciona e depois aplica a cola de forma que ele fique aparente, tá? E agora aqui a gente vai fazer a montagem do gorrinho exatamente como fizemos lá na Mamãe Noel, o mesmo processo. Aqui eu vou aplicar um pouquinho de cola na barba e colar ali no corpinho também, para dar sustentação. E vou colar o cinto aqui em volta, porém no Papai Noel eu não vou fazer aquele franzido, eu só vou colar mesmo o cintinho em volta ali da cintura dele.
E depois de colar o cinto, é só colar os bracinhos, como já vimos lá na aula da Mamãe Noel, porém para o outro lado. E aqui eu vou finalizar fazendo os pontinhos de luz, eu deixei para fazer por último, porque o nosso Papai Noel tem essa barbinha, né? Então, para deixar o pontinho de luz bem direitinho, eu fiz no final aqui agora. Então, ó, fiz os meus 2 pontinhos e ali no nariz, para dar ainda mais um charme, mais um brilho, eu fiz um risquinho com a tinta branca e o agulhão. Olha só que gracinha que ele vai ficar, gente. Eu optei aqui por não colocar óculos nesse Papai Noel, tá? Eu deixei ele sem óculos mesmo, pois já ficou muito charmoso assim. E assim ficou o nosso lindo casal. Concluímos a primeira parte da nossa aula e eu espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau!